Olá pessoal, bem-vindos ao nosso abrigo no temporal. Nosso salmo de hoje é o salmo de número 78. Nós leremos os versos de 1 a 8, porque este é um salmo longo, então nós vamos destacar alguns trechos ao longo de todo o salmo que pode facilitar a sua meditação. Diz assim: Masquil de Asaf, meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e suas maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Este é um salmo que começa com o que parece ser uma nota sapiencial, quando faz essa convocação a ouvir os ensinos, inclinar os ouvidos à voz, à palavra do Senhor. Mas o propósito do salmo, o propósito geral dele, é apresentar esta grande narrativa dos grandes feitos de Deus na história do seu povo, para firmar um pacto com este mesmo povo. E isto se tornaria um testemunho para gerações futuras, para aqueles que viriam das descendências de todos aqueles com os quais Deus havia firmado essa aliança e, mais do que isso, havia dado sinais claros, demonstrações da sua bondade e da sua misericórdia na vida dessas pessoas. Então o salmo começa com essa invocação, de que nós devemos ouvir, inclinar os ouvidos para as palavras do Senhor. Então, neste primeiro trecho que lemos, os versos de 1 a 8, mostram como o Senhor tem este interesse particular em que o seu povo aprenda através dos seus atos poderosos, através da sua história marcada, a história desse povo que foi marcada por todas aquelas circunstâncias em que Deus interviu de forma miraculosa e poderosa na vida deles. E o salmo vai decorrer ressaltando alguns momentos em que isto fica evidente. Não há como negar que Deus esteve presente nesses momentos de grande dificuldade do seu povo, tudo com o interesse de que estas experiências fossem acumuladas e transmitidas para as futuras gerações como um testemunho perpétuo, para confirmar no coração daqueles que viessem depois que Deus agiu no meio do seu povo. Isso é muito importante termos em mente, porque o salmista aqui vai destacar que nós devemos ouvir e essa instrução deve ser transmitida para que nós não cometamos os mesmos erros, para que o povo não cometesse os mesmos erros dos antepassados. Então o salmista vai fazendo aqui trechos em que ele destaca alguns desses eventos. Nós temos aí, por exemplo, do verso 9 a 16, em que ele vai mostrar como uma parte do povo, ele cita aqui Efraim, que na ocasião era a população maior que havia ali quando o reino estava dividido em norte e sul. As tribos do norte, a maior tribo era a tribo de Efraim. Então, há aqui um convite, e o salmista diz, não se esqueçam, essa é a ordem, não se esqueça das palavras do Senhor, como fizeram
os filhos de Efraim naquela ocasião. E logo em seguida ele vai dando mais demonstrações dos versos 17 a 25, mostra como o povo lá no Egito agiu como se aquela libertação não significasse absolutamente nada, como se houvesse sido uma contingência natural, que Deus não interviu daquela maneira como foi. E o salmista aqui vai destacar esse período em que o povo foi livre, foi liberto das garras do faraó lá no Egito. Então o salmista vai dizer que todo esse percurso, né, em que Deus demonstra a sua misericórdia, fazendo os seus atos poderosos, libertando o povo da escravidão do Egito, né? E mesmo assim, nós vemos aí do versículo 26 em diante, quando ele começa a descrever a ingratidão do povo, né, que reclamava, que murmurava. E eu quero te lembrar isso, murmuração é o contrário do lamento. O lamento ele é feito por um coração que sabe que Deus intervém apesar da dificuldade. Mas a murmuração é quando alguém acha que Deus não está presente e que ele sabe fazer melhor do que Deus. Por isso que ele reclama da comida, reclama de tudo, como o povo aqui, reclamando da provisão divina, do maná que caía em suas portas todos os dias pelas manhãs. Esse mesmo povo vai sendo descrito aqui, né, dos versos 32 em diante, o salmista vai dizer que esse povo se volta para Deus somente quando o pecado lhes traz consequências terríveis. Mas Deus é benevolente sempre. O salmista faz essa pausa. A partir do verso 38 fica muito claro que Deus, ele é sempre benevolente. Deus é sempre compassivo com o seu povo, mesmo que o povo reclame, como diz aí o versículo 40, né? E voltam-se atrás e tentam a Deus. O Senhor persiste, insiste com a sua misericórdia. Então o salmista vai dizer, vocês não podem esquecer disso, porque lá no Egito, nos versos 44 até os 53, ele vai dizer isso, né? O Deus julgou os deuses do Egito, as pragas foram enviadas como um sinal do cuidado de Deus, da graça que está sendo liberada para libertar vocês de toda a idolatria, que é o tema do verso 54 até o 58. A idolatria é sempre o caminho daqueles que não ouvem as recomendações iniciais desse salmo. Quando deixamos de ouvir a sua palavra, de inclinar os ouvidos à sua palavra, nosso coração é aprisionado por outros deuses. É isso que o salmo, nos versos 54, vai nos dizer em diante. E por isso nós rejeitamos a Deus. Por isso a glória de Deus se vai, ela foge de nós. Versículo 59 até o versículo 64 vai nos dizer isso claramente. Porque o povo rejeita a Deus, a sua glória se esvai. Então, esse salmo termina de forma maravilhosa. Verso 65 em diante, quando Deus provê um rei, um libertador. Mais uma vez, Davi é colocado aqui como um antítipo de Jesus Cristo. O Senhor sempre preserva o seu remanescente fiel. Por isso, ele escolhe Davi, como diz aí o versículo 70, o seu servo, e o tirou do cuidado de ovelhas para cuidar do seu povo, como ele fez com Jesus. Então nós vemos, queridos, que esse é um salmo grande, mas que tem um conteúdo riquíssimo. Nós poderíamos meditar nele durante muito tempo. Eu quero te desafiar a ler e te lembrar que a memória é a guardiã da nossa esperança. A nossa experiência ela é marcada por coisas terríveis. Interessante, porque aqui nós somos convidados a nos lembrar dos erros do passado, para que o nosso coração seja preservado na firme esperança de que o Senhor sempre providencia o seu rei para estar conosco. Então, que o Senhor te abençoe e guarde a sua vida, e que este rei governe o seu coração para que os nossos erros não sejam contados, mas a justiça dele possa nos livrar.